momento difícil. E eu falo para vocês brasileiros que vivem aqui, para nós brasileiros que vivemos aqui, mas para aqueles que não vão ao Brasil há muito tempo. O Brasil, moralmente, está passando por um período horrível. Essa lei da homofobia, que está sendo discutida no Congresso e que possivelmente vai passar, é uma lei terrível. É uma lei que nunca poderia ser lei nos Estados Unidos, porque há proteção na Constituição americana para esse tipo de coisa. Mas no Brasil não tem essa proteção. Então, na América, por mais liberal que esse país seja, e pelos mais liberal esse lugar onde nós vivemos, eu como pastor, você como crente, você pode falar com amor o que você pensa a respeito de moralidade. No Brasil, passando essa lei, qualquer um que afirmar o que a Bíblia diz, está correndo o risco de ser processado e preso. Escreva o que eu estou dizendo. A igreja do Brasil está para passar por um período de perseguição. A perseguição na igreja do Brasil vai começar. Breve. Moralmente, a igreja no Brasil e a igreja no mundo precisa de uma reforma. O que acontece na sociedade não pode acontecer na igreja. A igreja é o sal da terra. A igreja influencia a sociedade, não a sociedade a igreja. Mas o que está acontecendo hoje é que o pecado da sociedade está acontecendo dentro da igreja. Você tem notícias de pastores e líderes moralmente caídos. E cair do homem, irmãos, levantar é de Deus. Mas eu não estou falando de descuido. Eu não estou falando de pecado por descuido. Todo mundo é pecador. Eu estou falando da prática do pecado. De pessoas que 5 anos são líderes de igreja e estão na prática do pecado, do homossexualismo, do lesbianismo, do sexo ilícito, da imoralidade, da prostituição e do adultério. E o povo de Deus aplaude, sabendo do que está errado. Nós estamos vendo o nível do divórcio dentro da igreja igual e às vezes até mesmo pior do que o do mundo. Nós estamos vendo uma moralidade no mundo de hoje que está infiltrando a igreja. Então, dentro da igreja, as pessoas acham bonito, acham certo e não se levantam mais contra o pecado do sexo ilícito, do sexo antes e fora do casamento, da mentira e etc. Uma decadência moral. Depressão nacional. Então, nós como duplos cidadãos, nós olhamos e vemos aqui na América, moralmente, economicamente, em crise. O Brasil, da mesma forma, o mundo que nós vivemos, da mesma forma. Então, as pessoas crentes não se levantam mais dizendo, está errado. A Bíblia condena. Segunda característica de um despertamento no Velho Testamento, sempre começa no coração do remanescente. Ou seja, o despertamento espiritual sempre começa com um grupo de pessoas que diz, é hora de buscar Deus. É hora de fazer diferença. Eu oro e vou trabalhar com toda a minha força para que a Igreja Mensagem de Paz seja parte desse remanescente. Eu creio, irmãos, nós não somos perfeitos. Somos uma igreja como outra igreja, mas eu oro que a nossa igreja seja parte do remanescente que vai trazer um despertamento espiritual para essa nação e que vai passar para todo lugar que a gente vai, seja Honduras ou seja o Brasil. Eu aceitei um convite de voltar ao Brasil daqui a 3 semanas, porque eu encontrei um grupo de 300 pessoas que dizem, nós queremos uma reforma.
Nós queremos fazer diferença. Nós não queremos continuar da mesma forma. E lá em Goiânia, eu creio que Deus vai levantar um remanescente que vai tocar todo o Brasil. Lá no Rio de Janeiro, e alguém pode me criticar, mas eu creio que vai começar dentro da Igreja Católica. E eu creio que vai haver um avivamento na Igreja Brasileira tremenda, que vai vir de dentro da Igreja Católica. Porque Deus não está preocupado com a Assembleia de Deus Presbiteriana ou Batista. Deus quer um remanescente. Deus quer pessoas que dizem, basta, é tempo de buscar a Deus. E, sinceramente, orando com aquele padre, eu senti a presença de Deus tremenda, mais do que às vezes eu sinto orando com pastores evangélicos. Há um remanescente que Deus está levantando na terra. E eu creio que nós somos parte desse remanescente. Eu, como pastor da igreja, chamo a igreja nesse mês de junho para buscar a Deus. Eu convoco a igreja para ser despertada espiritualmente, ser parte do remanescente que Deus tem antes da volta de Jesus. Terceiro, todo despertamento espiritual é baseado na palavra de Deus. Todo verdadeiro despertamento leva o povo para a Bíblia, leva o povo para a palavra de Deus. O tipo de despertamento espiritual que nós estamos querendo, a ênfase que nós estamos dando nesse mês, é um despertamento baseado na palavra de Deus. Quarto, todo despertamento, o resultado é o retorno da adoração a Deus. Povo, a adoração a Deus começa a se tornar algo espontâneo, algo livre. Algo que não é mais mecânico, não é necessário o ministro de louvor dizer, vamos adorar, você já vem com a mão erguida, levantando, adorando ao Senhor. É isso que eu estou querendo para a nossa igreja. Nossa igreja é uma boa igreja, mas Deus me manda dizer à igreja, é tempo da gente retornar às coisas básicas. E essa adoração a Deus, esse desejo de adorar a Deus pelo que Ele é parte disso. Quinto, outra característica é a destruição de ídolos. Isso é sério, irmãos. No Velho Testamento, os ídolos eram Baals, eram pilares. No Novo Testamento, ídolo é tudo aquilo que me atrapalha de servir a Deus como eu devo servi-lo. Como resultado desse despertamento espiritual, é possível que Deus exija de nós que a gente abra mão de algumas coisas. E por isso que no primeira semana de junho, nós vamos começar com uma semana de jejum de Daniel, abrindo mão da carne como um objetivo específico, não que haja nada errado com a carne, abrindo mão da Coca-Cola, do refrigerante, da internet e da televisão.